Bom dia, pessoal. Ainda temos aí uns 2 minutinhos para iniciar a aula. Gostaria de saber se a turma, né, recebeu a mensagem que eu enviei via Swap. Uhum, eu preciso que vocês fiquem atentos ao Swap, certo? Que eu vou mandar as mensagens para a turma por lá, porque no Swap é a ferramenta oficial onde vocês estão matriculados e onde faz esse controle de presença, né, e também onde vai ser aplicadas as notas. Então, eu havia mandado uma mensagem ontem, avisando que a nossa aula iria começar aqui nesse sistema, no Moodle, né, às 10 horas. No Moodle não, né, no RNT. Exato, recebeu, tá joia. Se vocês tiverem contato com o restante dos colegas e puderem mandar uma mensagem aí via WhatsApp, para que todos tenham, para que eu tenha certeza aí que todo mundo esteja sabendo aí que a nossa aula está começando. Bom dia aí para quem chegou agora. Bom, pessoal, a nossa aula vai ser gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado aí no vídeo também para vocês me conhecerem, né? Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, eu acho que a maior parte de vocês aí não me conhece, né? Talvez um ou outro aluno já tenha cursado a disciplina. Eu acredito que a turma de vocês teve o primeiro semestre presencial, né? E depois, já no segundo semestre, veio para esse formato remoto. Uhum, apenas o primeiro, né? Exato. Vamos torcer aí para no próximo semestre a gente estar voltando, né? E provavelmente esse semestre também deve percorrer aí todo o semestre também no modo remoto. Bom, como algumas pessoas estão me respondendo, eu acredito que o áudio e que o vídeo estejam bons, né? Joia. Bom, pessoal, eu vou começar então compartilhando a minha tela e mostrar para vocês como a nossa disciplina ela está organizada no Moodle, certo? Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a nossa aula é ver como que o material está organizado lá no Moodle. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A qualquer momento, se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem fazer ou pelo bate-papo ou pelo microfone, certo? O único detalhe é que, às vezes, pelo bate-papo, quando eu estou apresentando, nem sempre estou prestando atenção ali, certo? Mas assim que eu identificar uma pergunta, eu vou responder. Mas fiquem à vontade também de usar o microfone se quiserem. Então, eu vou compartilhar a tela. Tudo certo com o compartilhamento? Joia. Então, eu vou aqui no Moodle. Eu acho que a maior parte de vocês já se inscreveram no Moodle. Então, nossa disciplina aqui de conversão de energia 1. Por enquanto, você só tem disponível a aba aqui de introdução e motivação e de eletromagnetismo. Com o passar da disciplina, vocês vão ter disponível mais duas que vocês ainda não conseguem visualizar. Bom, aqui na parte de avisos, tem o link que nós vamos utilizar aí para todas as aulas, certo? Então, todas as minhas aulas de todas as minhas disciplinas, eu sempre utilizo o mesmo link para não ter confusão. Esse link, eles também está aqui nesse acesso, certo? Então, aquele link para as aulas síncronas ou plantão de atendimento. Então, se clicar aqui, é o mesmo link que está escrito aqui em cima, certo? Então, aqui na nossa parte aqui de introdução e motivação, nós temos, então, primeiro, os assuntos que vão ser tratados nessa disciplina. Nós vamos conversar um pouco sobre eletromagnetismo, mas é uma revisão, certo? Focado
nos aspectos do eletromagnetismo que são importantes para a nossa disciplina de conversão de energia. Depois nós vamos estudar transformadores e, por fim, máquina de corrente contínua, certo? Operando tanto no modo motor quanto no modo gerador. Os pré-requisitos aí não são para um melhor aproveitamento dessa disciplina, é vocês terem cursado já o curso de eletromagnetismo da quarto semestre, né? E também as disciplinas de cálculo, certo? É preciso ter o conhecimento sobre derivada integral. Bom, aqui então, novamente o link, né, da nossa aula 5 aqui do dia 13. Aqui tem a mesma mensagem que eu já enviei para vocês pelo Swap. E aqui os slides. Primeiro aqui da introdução, que eu vou abrir daqui a pouco, certo? Então, nós temos os slides aqui no formato PDF e em PowerPoint. É o mesmo arquivo, mas em formatos diferentes. Eu sempre mando para vocês os arquivos nos dois formatos, porque eu tenho algumas animações no PowerPoint e às vezes essas animações não ficam bem quando imprime no PDF, certo? Então, por isso eu mantenho as duas. Eu sei que o PDF é mais fácil de abrir aí em celular, ou se quiser imprimir em papel, é mais fácil imprimir o PDF. Mas eu gosto que vocês tenham também o PowerPoint, porque às vezes tem algumas animações que fica mais fácil, né, mais didático entender algumas coisas. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Joia. Então, antes de ir para a parte do eletromagnetismo, eu vou abrir aqui a apresentação sobre a parte de introdução. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, tudo certo? Joia. Bom, então, de novo, né, nossa disciplina de conversão de energia. Esses slides são só uma introdução para a gente falar mais um pouco sobre o curso, certo? Aqui vocês têm, então, os meus e-mails para vocês poderem mandar qualquer pergunta ou qualquer comentário para mim, certo? E se alguém quiser saber um pouquinho mais aí também do meu currículo, eu tenho aí perfil, né, no Sistema Leite, né, no LinkedIn e também no ResearchGate. Eu já comentei essa parte, né? Então, nós vamos estudar então um pouco de eletromagnetismo, mas focado nas geometrias ou algumas simplificações que nós podemos aplicar aí para a parte de transformadores e conversão de energia. Depois vamos estudar transformadores e, por fim, máquinas de corrente contínua. E, de novo, né, pré-requisito, ter conhecimento de eletromagnetismo, que nós só vamos fazer uma breve revisão, e conhecimento de cálculo, certo? Principalmente conceito de derivada integral. Aqui nós também temos, então, a nossa bibliografia, certo? Eu utilizo bastante o livro do Fitzgerald e também o livro do professor Bean, certo? Também tem outras que vocês podem estar consultando, né? O Kosovo e o Chapman. Aqui, então, como eu ministro a disciplina tanto de conversão de energia, tanto a parte teórica quanto a parte de laboratório, então já estou adiantando aqui para vocês, né, a senha que vocês já devem ter utilizado aí no Moodle para a disciplina de conversão, parte teórica, e a disciplina de laboratório de conversão de energia 1, vocês também têm a senha aí, certo? Então, ambas é o próprio código da disciplina, seguido do ano 2021. Então, para a nossa disciplina amanhã, né, de laboratório, eu vou também estar mandando uma mesma mensagem ainda no dia de hoje, similar a que eu mandei ontem para a disciplina de conversão. Eu também vou estar mandando uma mensagem para vocês para a disciplina de laboratório. Aqui é o nosso calendário. Esse semestre vai ser um semestre bem desafiador, porque nós só vamos ter 12 semanas úteis na segunda-feira. Nós vamos ter, infelizmente, 3 feriados, então isso vai apertar bastante para a gente aí o semestre.
Então, começando hoje, né, no dia 13, e o nosso último dia de aula no dia 20, aí, com 3 feriados aí ao longo do semestre. Bom, como se diz, os critérios de aprovação vocês já conhecem, né? Então, eu não vou nem comentar, tem que ter média superior a 6, né? E frequência aí superior a 75%. Bom, nós vamos ter várias atividades aí ao longo do semestre, né? Todas no sistema do Moodle, né? E a nota final de vocês vai ser a média dessas atividades, certo? Então, final do semestre, eu vou pegar todas as atividades, fazer a média, essa vai ser, então, a nota de vocês no diário, certo? Nós também temos um IFA aí, que vai ficar para janeiro. Então, esse é o nosso calendário aí para esse semestre, certo? Como vai funcionar a frequência? Muito bom. A frequência, pessoal, vai ser a realização das atividades, ela vai contar como nota e como presença, certo? Então, se não fizer a atividade, vai ficar sem nota no dia da atividade, certo? A maior parte dos dias nós vai ter alguma, pelo menos uma atividade que estarem fazendo. A maior parte delas não é muito complicada, certo? Então acredito que vai ser tranquilo aí. Certo, Felipe? Tá jóia. Bom, eu vou retornar para o Moodle. Continua. Ah, sim, pode perguntar, Victor. O semestre ele acaba esse ano, certo? Só fica para janeiro a semana do IFA, certo? Exatamente. Eu acho que nós vamos ficar somente agora com um mês de defasagem, que em geral nós sempre, no período normal, né, nós começamos as aulas já em fevereiro, né, no ano que vem, né? Eu sei que no ano que vem as aulas vão começar em março, então a gente deve estar somente para colocar o calendário realmente em dia agora, acho que somente um mês aí. Então o ano que vem vai estar praticamente certo já. E se tudo correr bem, né, se a tendência é continuar aí, né, com a queda aí da pandemia, né, com a vacinação avançando, a gente deve voltar presencial o ano que vem, eu acredito. Joia, pessoal. O som tá bom, Vitor? Alguém tá com problema no som? Também tô com saudade do IFA. Bom, pessoal, então eu vou voltar aqui pro Moodle, certo? E vamos para a nossa disciplina realmente, certo? Então vamos começar aí, eu vou mostrar novamente como que está organizado o conteúdo aqui na aba de eletromagnetismo. Então o primeiro link que nós temos aqui em cima é o link para a aula no RNP, né? Então, relembrando, né, eu sempre vou estar utilizando esse link para todas as aulas, certo? Então, basta copiar aqui esse acesso ou clicar aqui em cima no link, certo? Aqui nós temos uma previsão aí das próximas 4 aulas, certo? Então, a aula de hoje é uma aula síncrona. A aula na semana que vem, ela vai ser assíncrona, certo? Então, eu vou deixar para vocês, você já tem aqui, na verdade, um vídeo para assistir, é uma atividade para estar fazendo. Eu vou estar online das 10 às 11, somente para responder perguntas, tirar dúvidas, certo? A aula em si vai estar gravada ali mais abaixo, certo? Na aula número 2. E a aula 3 vai ser síncrona novamente. Então, ao longo da disciplina aí, provavelmente nós vamos estar alternando entre a aula síncrona e a aula assíncrona, certo?
Então, aula de hoje síncrona, semana que vem assíncrona, depois na terceira semana síncrona novamente. A quarta aula, ela, como nós temos somente 12 semanas, é uma aula de revisão e que vocês também têm um exercício ali, um vídeo com exercício para estar assistindo, certo? Novamente aqui o link para os slides, certo? Então o slide no formato de PDF e o slide no formato de PowerPoint. É o mesmo conteúdo, mas gravado em formatos diferentes, certo? Então é esse conteúdo que nós vamos estar abrangendo nessas 4 aulas. Então aqui nós temos a aula 1, que é a nossa aula de hoje. Tem um conteúdo adicional, certo? Que se vocês quiserem assistir, foi um conteúdo de uma aula que eu já preparei, então está disponível aí. E a atividade da aula de hoje, certo? Então depois que nós vermos esse conteúdo, certo? Vai ser uma revisão de eletromagnetismo, campo em fluxo, em circuitos magnéticos. Vocês vão estar podendo então fazer essa atividade. Essa atividade ela é composta de 3 questões. Para cada questão é permitido 2 tentativas. A nota de vocês vai ser a maior nota entre as 2 tentativas, certo? Vocês têm então até amanhã para estar fazendo essa atividade. Então tem hoje o dia inteiro e amanhã até a meia-noite. E a resolução, né, dessa atividade vai contar com presença para o dia de hoje. Certo, pessoal? Praticamente toda semana vai ter uma atividade. Eventualmente, um dia ou outro não tenha. Bom dia aí para quem chegou. Uhum. Eu posso mandar a correção. Em geral, quando vocês terminam a atividade, ele já dá o resultado, né? Toda vez que vocês tentarem fazer o exercício novamente, os valores numéricos mudam, né? Por isso até que são 2 tentativas ali, certo? Uma caso tem algum problema na internet, né? Então sempre tem duas tentativas. Bom, antes de entrar assim no conteúdo, eu vou terminar de mostrar como que o nosso material está organizado ali no Moodle, certo? Então aqui nós já temos a aula 2. Então a aula 2, essa aula, como eu comentei para vocês, ela vai ser assíncrona, certo? Então vocês têm aqui um vídeo para estar assistindo e uma atividade também para estar resolvendo. Novamente, essa atividade vocês vão ter 2 dias para estar executando. Então, a aula é do dia, semana que vem, dia 20, né? Mas vocês têm até terça-feira, dia 21, para estar fazendo. Aqui é só uma questão e, novamente, são 2 tentativas. A aula 3, essa aula vai ser uma aula síncrona, mas também tem um material de apoio. E aqui a atividade 3, certo? Então, para as 3 primeiras aulas, vocês vão ter, então, 3 atividades para estar fazendo, sempre com um dia a mais aí para estar concluindo a atividade, né? Então, para o dia 27, vocês têm até a terça-feira, dia 28, para estar fazendo. Também é só uma questão e, novamente, 2 tentativas pela atividade. A aula 4, ela não tem um dia da semana, certo? Ela é uma aula que vai ocorrer entre o dia 27 e a próxima aula. E ela é simplesmente uma aula de revisão, certo? Então aqui tem um vídeo que é a resolução de um exercício para estar reforçando aí os conteúdos. Então eu aconselho que vocês revejam os materiais, assistam esse outro vídeo que é a resolução de um exercício. Aqui embaixo nós temos alguns conteúdos extras, certo? Nós temos uma lista de exercício que ela não precisa ser respondida, certo? Então aqui tem o exercício e aqui tem ali esse exercício com as respostas. E mais abaixo, como as aulas são sempre gravadas, certo? Então, depois que eu processar esse vídeo da nossa aula de hoje,
ele vai estar disponível num link aqui logo abaixo, certo? E vocês também encontram as aulas síncronas dos semestres anteriores, certo? Então, de 2000 do primeiro semestre, 2020 do segundo semestre. Certo, pessoal? Então, ali no Moodle, nós já temos ali o conteúdo para os 3 dias, certo? Os slides que tem logo no início, eles são o conteúdo desses 3 dias. Então, sempre tem vídeo e exercício, certo? Relembrando, né, frisando que nós vamos estar alternando entre aula síncrona, como é a aula de hoje, e aula assíncrona, que vai ser a semana que vem. Sempre nas aulas assíncronas, vocês vão ter um vídeo que vai estar disponível e eu vou estar online, certo? Eu não vou dar a aula, mas eu vou estar aqui online das 10 às 11 para tirar dúvidas, responder perguntas, certo? Qualquer coisa que vocês queiram discutir, conversar comigo, eu vou estar online por 1 hora. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Uhum. Ok. Nenhuma pergunta? Então nós vamos começar a entrar na nossa matéria de hoje, certo? Então essa é a nossa primeira aula. Nessa nossa primeira aula nós vamos começar aqui com uma revisão de eletromagnetismo, né? Focado em topologias, em algumas simplificações que nós podemos aplicar para transformadores e motores. Então, nós vamos partindo aí, né, das equações de Maxwell, que vocês devem ter estudado em eletromagnetismo, né? Então, nós vamos partir de uma equação que nos relaciona aí intensidade de campo magnético com densidade de corrente. Lembrando aqui que na nossa aplicação de conversão de energia, nós vamos estar focados no que a gente chama de baixa frequência. Em eletromagnetismo, vocês estudaram altas frequências, né, que é mais aplicado aí para transmissão de rádio, né, ou transmissão de sinais. Aqui nós vamos estar focados em baixas frequências. E em baixas frequências, nós vamos poder fazer algumas simplificações, certo? Então, nós vamos partir dessas duas equações. Da primeira, que relaciona, então, intensidade de campo magnético com densidade de corrente, e uma segunda equação que nos diz aí que a densidade de campo magnético, essa integral fechada em cima de uma superfície, ela vai ser sempre nula. Mas não se assustem com essas equações, que eu já vou mostrar a simplificação que nós vamos estar aplicando nas mesmas, certo? Bom, essa primeira equação, ela nos diz o seguinte: se nós temos uma corrente passando por um condutor, certo? E eu fizer uma integral numa superfície aí que cruze essa corrente, essa integral da densidade de fluxo de corrente, ela na verdade nos dá a corrente que está passando no condutor. Essa corrente que passa no condutor, ela tem que ser igual ao produto do perímetro desse círculo vezes a intensidade de campo. Bom, como esse perímetro aqui ele vai aumentando de forma quadrática, né? Significa que o nosso campo aí, nossa intensidade de campo, ele vai diminuindo numa razão quadrática com a distância do condutor, certo? Então, do jeito que essa fórmula está, ela nos diz isso aqui, certo? Já a integral sobre uma superfície fechada da densidade de campo, ela nos diz que essa integral sobre uma superfície fechada, eu escolhi como superfície fechada um cubo, somente porque é mais fácil de desenhar. Ela diz que essa integral, ou seja, todas as linhas que entram e que saem
desse fluxo, desse cubo, dessa superfície fechada, vai ser sempre nula. Bom, isso significa que não existe monopolo magnético, certo? Qualquer região do espaço que eu escolha, essas linhas de fluxo, elas são fechadas em si mesmo. Eu só mostrei uma parte das linhas de fluxo, mas elas sempre vão, dão a volta e fecham em si mesmo, certo? Então, notem que linha de densidade de fluxo ou de intensidade de fluxo são sempre linhas fechadas que não têm nem início nem fim, certo? Ao contrário de campo elétrico. Então, campo elétrico, nós tínhamos cargas positivas, da onde as linhas de campo elétrico saíam, e cargas negativas, onde as linhas de campo elétrico convergiam, certo? Para campo magnético, isso não existe, certo? Não existe um monopolo magnético, diferente do campo elétrico, que tem polo positivo, polo negativo, né? Um é sempre solvedouro e o outro é fonte, certo? Em campo magnético, essas linhas magnéticas são sempre fechadas em si mesmas. A gente fala de polo positivo e polo negativo de um ímã, mas isso só vale dentro do ímã, certo? As linhas de fluxo elas continuam. Bom, para resolver esses circuitos magnéticos, nós temos duas abordagens. Solução analítica, que é resolver essas equações de Maxwell, certo? O que, dependendo da geometria, pode ser algo muito difícil, certo? Se nós tivermos uma geometria de material magnético complexa, pode ser quase impossível resolver essas equações analiticamente. Para resolver de forma analítica, nós vamos sempre aplicar uma série de simplificações, certo? Para tentar chegar a equações que a gente possa solucionar. A grande vantagem dessas soluções analíticas, apesar de nós estarmos fazendo algumas aproximações, é que elas vão nos fornecer um bom entendimento físico do problema, certo? Eu vou chegar numa equação onde eu vou conseguir visualizar uma série de variáveis como área do material, comprimento, permeabilidade magnética, que nós vamos ver que depende do material, então número de espiras. Então nós vamos chegar numa equação que nós vamos ter uma série de variáveis. Se eu quero, por exemplo, aumentar o fluxo, mas diminuir a corrente, basta eu ir nessa equação e analisar quais as variáveis que eu tenho que mexer, certo? Então, esses são o que a gente chama de método analítico. Nós vamos chegar numa equação expressa em função de uma série de variáveis. Nós também temos os métodos numéricos, certo? Então, nos métodos numéricos, nós vamos se faz, então, integrações ou derivadas numéricas, né? Para chegar na solução do problema. O método mais comum aí é o método dos elementos finitos, certo? Tem vários softwares que trabalham com esses métodos. Em geral, nós chegamos em soluções bem precisas, mas a gente não tem, eu diria que ela não dá um bom entendimento físico do que está sendo relevante aí no problema, certo? Então, ele é uma solução mais precisa, é o computador que acaba resolvendo as coisas para a gente, mas eu acho que a gente não tem esse bom entendimento físico do problema. Deixa eu só dar uma conferida aqui no chat. Nenhuma pergunta por enquanto, pessoal? Relembrando, tá? Vocês podem a qualquer momento estar interrompendo e fazendo perguntas. O único detalhe é que quando eu estou apresentando, eu não consigo olhar o bate-papo, certo? Então, se vocês fizerem perguntas por escrito, talvez eu demore um pouco mais para responder. Mas se optarem por fazer pelo microfone, a gente responde ali na hora, tá? Bom, continua tudo certo com o áudio e com o vídeo, né? Então, eu vou voltar para a apresentação no PowerPoint. Bom, então, uma outra equação importante, né? Nós vimos uma equação
da intensidade do campo e também vimos uma equação sobre a densidade de campo magnético, certo? Essas duas variáveis, essas duas grandezas, elas estão relacionadas através da permeabilidade magnética. Essa permeabilidade magnética, ela varia com o material, certo? Então, para o ar ou para o vácuo, essa permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Certo? Essa é a permeabilidade magnética do vácuo, que também é praticamente igual à permeabilidade magnética do ar, certo? Agora, se o nosso campo magnético estiver sobre um outro material, por exemplo, ferro, cobre, então cada material vai ter uma permeabilidade relativa que nós encontramos em tabelas aí nos livros, certo? Por que se passa essa permeabilidade relativa? Para nós sabermos o quanto a permeabilidade desse material é maior ou menor do que o vácuo, certo? Para eu obter a permeabilidade do material, eu preciso pegar então a sua permeabilidade relativa, multiplicar pela permeabilidade do vácuo, aí sim eu vou obter a permeabilidade deste material, certo? Um cuidado que nós temos que ter para não cometer erros quando estamos fazendo essa análise, muitas pessoas se esquecem disso e pegam a permeabilidade relativa e utilizam diretamente aqui na fórmula, certo? Isso vai levar a erro, certo? A permeabilidade relativa que nós temos nas tabelas dos livros, elas nos dizem o quanto a permeabilidade do material é maior ou menor do que o ar, ou o vácuo, né? Certo? Então, quando eu falar a permeabilidade relativa, é necessário multiplicar a permeabilidade do vácuo para então, aí sim, esse valor aplicar aqui na nossa fórmula que relaciona densidade de campo magnético com intensidade de campo magnético. Para boa parte dos materiais, boa parte dos problemas, nós vamos considerar essa permeabilidade constante, certo? Mais para frente, nós vamos ver que a gente já pode considerar isso constante dentro de certos limites, certo? Em geral, essa permeabilidade vai tender a saturar, mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente, certo? Por enquanto, então, nós vamos estar considerando essas permeabilidades constantes. Bom, de acordo com a permeabilidade relativa, nós podemos classificar os materiais magnéticos em 3 tipos. A primeira classe de material é chamada, então, de diamagnéticos. Esses materiais diamagnéticos, eles têm uma permeabilidade relativa menor que 1. É muito próximo de 1, mas é ligeiramente abaixo, certo? Então, nessa classe nós temos cobre, carbono, ouro, mercúrio e assim por diante, chumbo. A segunda classe de material, ela também tem sua permeabilidade muito próxima a 1, mas ligeiramente acima, ligeiramente maior que 1. Então, aqui nós temos o alumínio, cromo, potássio, manganês e assim por diante. A última classe de materiais, que são mais importantes para nós em conversão de energia, são os chamados materiais ferromagnéticos. Por quê? Porque esses materiais têm uma permeabilidade relativa muito maior que 1, certo? Em geral, de 10 à segunda até 10 na sexta, certo? Então, eles são muito maiores que 1. Como exemplo, nós temos aí principalmente o ferro, certo? Ligas de ferro e alguns outros materiais aí, tungstênio, níquel, outros óxidos aí, outros óxidos, certo? Aqui é um óxido de ferro, né? Então, esse tipo de material é muito interessante para nós em conversão de energia, porque assim como um condutor que conduz corrente elétrica, os materiais ferromagnéticos eles vão conduzir fluxo magnético.
nós conseguimos dessa forma direcionar o fluxo e obter altas concentrações de fluxo, certo? Utilizando materiais aí ferromagnéticos. Então, como eu comentei, com materiais ferromagnéticos é possível obter elevada densidade de fluxo. Lembrando lá então que, se eu voltar aqui, como a densidade de fluxo é a intensidade vezes a permeabilidade, materiais que têm essa permeabilidade relativa muito elevada, nós conseguimos densidades de fluxo muito altas também, certo? Isso nós vamos ver mais para frente, vai fazer com que nós conseguimos ter força com uma corrente mais baixa. Certo? Então, essa classe de materiais de ferro magnético é fundamental para nós em conversão de energia. Como o material tem essa permeabilidade elevada alta, o fluxo ele tem preferência de passar por esses materiais, certo? Então, eles, como eu falei, eles funcionam como um condutor. Dessa forma, nós conseguimos controlar o caminho que esse fluxo faz. Bom, nós vamos ver aqui na sequência que os materiais magnéticos eles são compostos que a gente chama aí de domínios ou grãos, certo? Essas pequenas regiões dentro do material, dos materiais ferromagnéticos, elas são como pequenos ímãs, certo? As moléculas e os átomos do material, elas são como pequenos ímãs que estão, a princípio, alinhados de forma aleatória. Agora, nós vamos ver que quando nós aplicarmos um campo magnético, esses domínios vão tender a se alinhar. Eu tenho na próxima figura uma representação. Novamente, eu escolhi uma geometria quadrada por facilidade do meu desenho, certo? Mas esses domínios magnéticos ou grãos magnéticos, eles são chamados geralmente de grãos, quando se olha por um microscópio no ferro, nós conseguimos identificar esses grãos, certo? É claro que nós não conseguimos ver os domínios, não conseguimos ver a orientação do campo magnético, porque o campo magnético não é visível, né? Somente o seu efeito que a gente consegue visualizar. Mas dentro de um material ferromagnético, por exemplo, aqui é uma parte de uma barra de ferro, esses domínios estão alinhados de forma aleatória, de tal forma que a somatória de todos esses vetores que representam os campos magnéticos, ela é nula. Certo? Bom, quando eu começo a aplicar um campo magnético nesse material ferromagnético, esses domínios, eles tendem a se alinhar com essa intensidade, certo? Então, quanto maior for a intensidade do campo que eu estou aplicando, mais domínios vão se alinhando. Só que esse processo tem um limite, certo? Quando eu chegar numa situação onde todos os domínios estão alinhados, nós dizemos que o material saturou, certo? Então, antes do material saturar, a densidade de campo que eu obtenho é proveniente do campo que eu estou aplicando, mais dos domínios que estão se alinhando. A partir do momento que o material satura, eu não consigo mais aplicar novas linhas, ou seja, esse efeito adicional do alinhamento do fluxo do material, ele não existe mais, certo? Então, a minha densidade, ela não aumenta mais na mesma proporção. Deixa eu ver se eu tenho uma figura. Então, antes do meu material saturar, conforme eu vou aumentando a intensidade de campo, a densidade ela vai aumentando uma proporção muito alta. Depois que o material satura, como eu não tenho
mais esse ganho adicional, eu posso colocar uma intensidade muito elevada, mas o aumento da densidade não vai mais ser tão grande. Então, aqui basicamente são comentários que eu já fiz aí, né? Então, num material não magnetizado, esses domínios estão orientados de forma aleatória, de tal forma que a sua resultante é nula. Conforme nós aplicamos, então, o campo magnético no material, esses domínios vão se alinhando. Esse comportamento, então, ele vai continuando até que todos os domínios estejam alinhados. A partir desse momento, nós dizemos, então, que o material está saturado. Se nós removermos esse campo externo, a tendência dos fluxos é, de novo, se distribuir de forma aleatória. Só que eles não retornam totalmente para a posição original, certo? Uma pequena parcela. Então, quando a gente remove, eles novamente se desalinham, mas não se desalinham totalmente. Em geral, em materiais ferromagnéticos, depois que eu removo essa intensidade de campo, os meus domínios eles ficam com uma resultante que não é mais nula, elas ficam com a direção do fluxo que eu alimentei inicialmente, certo? Esse fato dos meus domínios não ficarem mais com resultante nula, isso é o que nós chamamos de ímã, certo? Então, em um ímã, é um material que eu apliquei um campo magnético forte, depois que eu removi o campo magnético, esses meus domínios continuam com alinhamento. Bom, nós vamos ver aqui então um gráfico que nos mostra agora sim como é a relação entre o meu campo B, densidade de fluxo, e o campo H, que é a intensidade de fluxo, certo? Num primeiro momento, eu disse para vocês que essa relação era uma constante, certo? Só que isso ela só vai ser verdade dentro de uma certa faixa. Enquanto o meu material não saturar, eu posso dizer que ele é mais ou menos constante. Depois que o meu material satura, não é mais verdade. Bom, se eu aplicar, então, em um material magnético um sinal senoidal, ou seja, não aplicar um campo constante fixo, mas sim um campo que está variando senoidalmente, certo? Se eu fizer isso, então eu estou aplicando um campo H que está variando senoidalmente. Quando eu aplico esse campo H, se o meu material estiver totalmente desmagnetizado, ele vai percorrer essa curva um pouco mais escura aqui, certo? Note que isso não é bem uma reta. Por quê? Porque os meus domínios eles não se alinham instantaneamente, certo? Quando eu chego aqui no valor máximo do campo H e começo a reduzir o meu seno, né, no tempo, ele vai chegar no valor máximo e depois vai começar a diminuir. Quando eu começo a diminuir a intensidade de campo H, como as minhas domínios não se desalinham instantaneamente, e uma parcela deles, inclusive, continua alinhada, ele não percorre o mesmo caminho de quando eu apliquei o fluxo, certo? De quando eu apliquei o campo H. Eles vão se desalinhando com um certo atraso. Quando eu chego em zero aqui do campo H, o meu campo B vai ter um valor remanescente. Para que eu desmagnetize totalmente o material, eu preciso aplicar um campo H negativo. E se eu continuar aplicando um campo H negativo até o valor mínimo do seno, eu vou chegar num valor de mínimo aqui. Depois, quando eu começar a aumentar o campo H novamente, eu vou seguir por um caminho diferente. Por quê? Porque agora eu vou começar a reverter a polaridade dos meus domínios. E eles não se revertem instantaneamente. Inclusive, quando eu chegar em zero novamente, agora eu vou ter domínios remanescentes negativos.
Então, se eu aplicar um valor de campo H variável, o que eu vou ter é esse formato aqui, que parece um pouquinho como uma elipse, né? Mas não é uma elipse porque ela tem pontas aqui, certo? Se eu começar a aplicar uma variação de campo H com uma amplitude um pouco maior, essa área interna que eu tenho também vai aumentando. Certo? Então, quanto mais eu vou aumentando a variação desse seno, a amplitude desse seno, mais esse campo H vai aumentando. Certo? Então, essa área aqui vai aumentando. Estou aplicando um campo H que eu estou variando senoidalmente no tempo. O percurso, então, que nesse gráfico BH a minha variável faz, notem que é um caminho que tem uma certa área, certo? Nós chamamos isso aqui de esterese, certo? E a área interna da área da esterese. Bom, se eu continuar aumentando demais o campo H, os meus domínios vão chegar num ponto que eles vão estar totalmente alinhados. A partir desse momento, eu digo que o material saturou, porque a relação entre B e H ela já não vai aumentar na mesma proporção. Inicialmente, eu aumentava um pouco o campo H e o campo B aumentava muito. A partir de um certo momento, eu vou aumentar muito o campo H, mas o ganho que eu vou ter no B vai ser muito pequeno. Então, nós chamamos isso de saturação. Então, a curva BH para uma variação senoidal, ela sempre tem essa área interna aqui, certo? E os valores de máximo que eu tenho para cada valor de senoidal, nós chamamos de curva normal. Certo? Então, os valores do pico aqui, né, do máximo que eu tinha para cada uma amplitude, eu vou juntando, eu crio essa curva chamada curva normal. Então, notem que a minha curva normal, antes da saturação, nós podemos, de certa forma, aproximar ela com uma reta. Por isso que eu disse para vocês que, em várias situações, nós podemos considerar a relação entre BH constante. Mas se nós começarmos a entrar na região de saturação do material, essa relação entre B e H, né, a inclinação da curva, ela vai diminuindo. E essa inclinação, ela vai tender para a mesma inclinação do ar, certo? Então, se eu colocasse aqui uma curva BH para o ar, essa curva seria uma reta com uma inclinação muito baixa. Depois da saturação, a minha curva BH do material ferromagnético vai ter a mesma inclinação do ar. Certo? Então, em geral, transformadores e motores, eles são projetados para o fluxo não ultrapassar ou, no máximo, chegar próximo aqui da região de saturação, certo? Entrar um pouquinho na saturação, mas não trabalhar com material saturado. Então, sempre transformadores e motores, eles são projetados para trabalhar na região linear, porque na região linear, com pequenos aumentos do campo H, eu tenho grandes aumentos na densidade de fluxo. Se eu saturar, eu vou precisar aumentar muito o campo H para aumentar pouco a densidade de fluxo. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Uhum. Então, tá ok. Então, em muitos problemas, como na maior parte dos nossos de transformador e de motor vai estar sempre na região, é projetado para operar na região linear, então, em boa parte dos problemas, nós podemos considerar a permeabilidade relativa constante. Salvo eu passar para vocês e falar, olha, tem que considerar a curva BH, senão você tem que buscar informação da permeabilidade relativa na curva BH. Bom, se a gente passar a curva BH para vocês resolverem o problema, a divisão entre B e H num ponto da curva,
ela me dá a permeabilidade do material naquele ponto, certo? E esse valor é diretamente a permeabilidade do material, certo? Se eu quisesse obter a permeabilidade relativa, eu teria que dividir pela permeabilidade do ar. Beleza, pessoal. Eu sei que é bastante informação, mas teoricamente é a revisão, né? Vocês já viram curva aí BH, eu acho que é eletromagnetismo, né? Mas vamos seguindo em frente. Nós vamos trabalhar bastante com isso aí, então acho que a gente vai absorvendo as informações aos poucos. Né? Então, mas não vimos. Tá jóia. Vamos indo devagar. Aí. Bom, dois pontos importantes nessa curva de esterese magnética são o ponto onde o campo H é nulo, certo? Mas nós temos um valor de campo B. Esse valor de B nesse ponto é chamado de densidade de fluxo remanescente, certo? Para um ímã, quanto maior for essa densidade de fluxo remanescente, mais forte é o ímã, certo? Então, eu apliquei um campo H no material, fui até esse valor H1, certo? Depois, removi o campo H. O valor de densidade de fluxo remanescente é o fluxo que ficou, certo? Então, notem que quando eu tiro o campo H, os meus domínios se desalinham um pouco, mas não desalinham totalmente. Então, todo material ferromagnético tem essa configuração. O ferro, essa densidade de fluxo remanescente é bem baixa, certo? Mas para quem já pegou, por exemplo, uma chave de fenda, muitas chaves de fenda são magnetizadas, certo? Então, vocês notem que quando eu chego com a chave de fenda próximo ao parafuso, eu consigo arrastar o parafuso quando eu puxo a chave de fenda. Só que se eu puxar um pouquinho mais forte, ele escapa. Geralmente ele não aguenta nem o peso do parafuso, certo? Por quê? Porque essa chave de fenda, ela foi magnetizada, mas o ferro é um ímã muito fraco e se desmagnetiza com facilidade também, certo? Já um ímã, essa densidade remanescente, em geral, é mais alta e atrai materiais mais facilmente, certo? Bom, para que eu possa desmagnetizar totalmente o material, eu tenho que aplicar uma densidade de fluxo, então eu vou aumentando no sentido inverso a intensidade de fluxo, até que eu consiga zerar a densidade de fluxo. Esse campo que eu tenho que aplicar para desmagnetizar o material é chamado de campo magnético coercitivo. Ou melhor, coercivo, né? Se eu continuar aumentando no sentido oposto aqui o campo H, eu vou chegar no máximo, só que agora no máximo negativo. E se eu remover a intensidade de fluxo, eu vou chegar no mesmo valor de campo remanescente, mas no sentido oposto. Bom, dependendo então do tamanho dessa área que eu obtenho no campo BH, né, da minha área de interesse, eu posso classificar os materiais magnéticos também como macio ou duro, os materiais ferromagnéticos como macio ou duro, certo? Um material chamado macio, ele tem essa área interna pequena, certo? Então, é quase como se fosse uma reta aqui, realmente, né? Mas mesmo assim ele tem uma pequena área. Então, o ferro, por exemplo, ele é um material macio, do ponto de vista magnético, é claro, né? Já o ímã, ele é um material duro. Por exemplo, ferrites, certo? São materiais duros. Por quê? Porque essa área interna ela é grande, certo? Quando essa área interna é maior, o valor coercitivo que eu tenho que aplicar para desmagnetizar o material é maior, certo? Então é mais difícil desmagnetizar. O ferro é muito fácil de desmagnetizar, mas uma ferrite é um pouco mais difícil.
certo? Então, assim o ímã não perde facilmente o seu magnetismo residual. Bom, vamos começar então a estudar algumas geometrias que são importantes ou interessantes para nós, para transformador e para motor, que é a nossa área de interesse aqui no nosso curso, certo? Então vamos pegar uma primeira geometria bem simplificada, certo? Uma primeira geometria bem simplificada. Então eu tenho aqui um núcleo magnético, ferro magnético, em geral é ferro, que tem aqui um formato de um O, né? Um circuito fechado, né? Com o formato aí de um O. Poderia ser meio quadrado aqui, né? Poderia ser redondo também, né? Mas por simplicidade eu estou pegando um caminho que é um quadrado aqui, certo? Esse núcleo magnético ele está envolvido por uma bobina, certo? Ou enrolamento. Então eu tenho aqui um fio, né, que dá várias voltas. É claro que esse fio ele tem que estar isolado eletricamente do meu material e das outras bobinas, certo? Então eu tenho um fio que dá várias voltas e sai pelo outro lado, certo? Então isso nós chamamos de enrolamento ou bobina. Se nós aplicarmos uma corrente elétrica nesse fio, nós tentarmos então aplicar essa primeira equação de Maxwell nessa topologia, que nos relaciona então a densidade de corrente com a intensidade de campo H. Bom, essa primeira integral é o caminho do campo H, e lembrem que nós comentamos que é sempre um caminho fechado. Note que não tem um início e um final aqui, certo? Então, qualquer caminho fechado que eu pegue aqui no material, ele vai ser proporcional. Então, eu estou pegando primeiro, na verdade, essa parte da equação. Então, eu estou pegando aqui meu caminho fechado. E eu tenho um fio que dá várias voltas aqui em torno do meu material, certo? Então, todas as minhas linhas de fluxo, elas vão estar envolvidas dentro dessa bobina. E como o meu fio dá várias voltas, o que nós chamamos aqui de força magnetomotriz vai ser igual a simplesmente o produto NI, certo? Então, essa integral, que é uma integral sobre uma superfície onde eu cruzo aí todas essas bobinas, ela vai ser igual então ao produto NI, certo? O número de espiras que eu tenho nessa bobina vezes a corrente que está passando pela bobina. Esse produto nós chamamos de força magnetomotriz. Isso tem que ser igual à segunda parte da equação se eu considerar aqui que todos os caminhos fechados eles têm o mesmo comprimento. É claro que os caminhos mais internos têm um comprimento maior e os caminhos mais externos têm um comprimento um pouco maior, certo? Mas nós vamos aplicar então uma simplificação e dizer aqui que todos os caminhos dentro desse material têm o mesmo comprimento. Assim, então, a minha intensidade de campo dentro do material também vai ter sempre o mesmo valor. Certo? Então, nós estamos aplicando uma simplificação aqui na solução dessas equações, que são válidas nesse tipo de geometria. Certo? Então, em vez de aplicar um caminho menor na parte mais interna e um caminho maior na parte mais externa, eu estou dizendo que todos os caminhos que eu tenho aqui dentro desse material têm o mesmo comprimento. E é o comprimento médio, certo? Ou seja, se eu pegar o comprimento mais externo, somar com o comprimento mais interno e dividir por 2, eu vou ter o comprimento médio.
Ou, se eu vier aqui fisicamente e pegar o comprimento desse circuito magnético exatamente no ponto intermediário aqui, certo? Eu venho nesse comprimento, pego o meio do caminho. Se eu fizer isso aqui, eu também consigo aí, então, calcular o comprimento médio aí do núcleo magnético. Certo? Então, o produto MI tem que ser igual à intensidade do campo magnético no núcleo magnético vezes o comprimento médio. Bom, uma outra simplificação que nós fizemos aqui foi supor que todas as linhas de fluxo estão dentro do material, certo? Isso não é bem verdade, certo? Isso é uma aproximação. Apesar da permeabilidade magnética de materiais ferromagnéticos ser muito maior, ou seja, o fluxo ele tem a preferência por passar dentro do ferro do que passar pelo ar, mas mesmo assim eu sempre vou ter algumas linhas de fluxo que vão fechar pelo ar, certo? Então, não existe isolante magnético, diferente da corrente elétrica, né? Então, por um fio, nós conseguimos ali colocar um isolante elétrico, certo? Para um transformador ou para um motor, a gente não consegue colocar um isolante magnético, certo? A maior parte das linhas de fluxo vão tender a ficar presas dentro do material ferromagnético, mas eu sempre vou ter algumas linhas que vão fechar pelo ar. Nesse momento, nós estamos ignorando isso aí, certo? Nós estamos supondo que todas as linhas de fluxo estão dentro do ar, mas temos que ter em mente que é uma aproximação. Quanto maior for a permeabilidade relativa, mais precisa é essa aproximação. E também, se nós começarmos a entrar na região de saturação, lembrem que eu comentei para vocês que quando a gente começa a entrar na região de saturação, a permeabilidade relativa começa a diminuir. O que significa que se a permeabilidade relativa diminuir, eu vou começar a ter mais linhas de fluxo fechando pelo ar e não pelo material. Mas aqui é importante, então, que nessa aproximação, nós estamos considerando que todas as linhas de fluxo estão dentro do material. Bom, vamos analisar então aqui mais uma equação, certo? Que era a equação da densidade de campo magnético. Bom, se eu pegar aqui uma superfície fechada, todas as linhas de fluxo que entram, o somatório das linhas de fluxo que entram é igual ao somatório das linhas de fluxo que saem, certo? Mas se eu pegar aqui uma superfície aberta, certo? Ou seja, simplesmente pegar um corte aqui e não pegar um volume fechado, mas simplesmente uma superfície que corte as minhas linhas de fluxo de forma transversal, certo? Então aqui eu tenho essa área. E a área, então, não mais numa superfície fechada, mas numa superfície plana, né? Essa integral da densidade de fluxo, ela vai ser sempre igual ao que nós chamamos de fluxo magnético. E se essa área for transversal aqui à minha linha de fluxo, certo? Ou seja, minha linha de fluxo cortar essa área num ângulo de 90 graus, eu posso aproximar a resolução dessa integral pelo produto da densidade vezes a área dessa seção transversal. Certo? Então, apliquei mais uma simplificação. Então, esse produto aí da minha densidade vezes a área me dá, então, o que nós chamamos de fluxo magnético. E a unidade de fluxo magnético é Weber. Então, D é a densidade de fluxo magnético no núcleo, e o AC é a área da seção transversal do núcleo. Bom, então nós temos uma equação para a intensidade de campo H, e nós temos uma outra equação que nos relaciona, então,
B com H. Então, para substituir o H aqui na minha equação, eu peguei então a minha permeabilidade magnética e passei ela dividindo B, certo? Então, eu vou pegar o H e substituir por B dividido pela permeabilidade. Bom, só que B também é igual ao fluxo dividido pela área. Então, eu vou pegar o H e substituir por B pela permeabilidade, depois vou pegar o B e substituir pelo fluxo pela área. Fazendo isso, nós vamos chegar então numa equação que nos relaciona corrente com fluxo magnético. Se eu quiser isolar o fluxo magnético, mais um detalhe. Multiplicando o fluxo magnético, eu tenho aqui duas variáveis que são geométricas, né? Comprimento médio no circuito magnético e a área da seção transversal do circuito magnético. E temos mais uma variável que depende do material, certo? Então, isso aqui depende da geometria e depende do material. Essa razão aqui, essa parcela da minha equação, nós chamamos de relutância magnética do núcleo. Se vocês olharem, voltarem ali para a física, né, e verem como se calcula a resistência elétrica, vocês vão ver que a resistência elétrica se calcula de uma forma bem parecida, certo? Então, a resistência elétrica de um fio, ela é dada pelo comprimento do fio, dividido pela bitola ou pela área da seção transversal do fio, dividido pela condutividade do material. Então, existe uma analogia bem forte aqui, certo? Entre relutância magnética e a resistência elétrica. Resistência elétrica a gente aplica a circuito elétrico, certo? E a relutância magnética a circuito magnético. Apesar de serem parecidas, não é a mesma coisa, certo? Bom, então eu posso agora então substituir essas variáveis pela relutância magnética e vou também isolar o fluxo, certo? Então, eu peguei essa relutância magnética que estava multiplicando o fluxo e vou passar dividindo o outro lado, certo? Então, aqui eu tenho uma fórmula para calcular o fluxo magnético em um circuito magnético com uma única bobina, certo? Então, esse fluxo depende aí do número de espiras, depende da corrente e depende de toda a geometria do núcleo magnético e do material, certo? Depende se ele for ferro ou outro material ferromagnético. Bom, isso aqui então que a gente chama de solução analítica, certo? Bom, o que eu preciso fazer se eu quiser aumentar o meu fluxo sem aumentar a corrente? Note que é bem claro que se eu quero aumentar o fluxo sem aumentar a corrente, ou eu aumento o número de espiras, ou eu reduzo a relutância magnética. O que eu preciso fazer para reduzir a relutância magnética? Eu tenho, por exemplo, que aumentar a área. Ou trocar por um material que tenha uma permeabilidade magnética maior, certo? Então, o interessante dessa solução analítica é que eu tenho um bom entendimento do problema, certo? Se eu quero fazer alguma mudança na característica do meu circuito magnético, para, por exemplo, aumentar o fluxo, eu simplesmente olhando aqui na minha equação, eu consigo identificar o que eu tenho que alterar. Certo? Essa é a vantagem aí, certo, dessa solução analítica. Ela como nós falamos, nós fizemos uma série de aproximações para chegar aqui, mas são aproximações boas, certo? Não são aproximações ruins. E que dão, como eu comentei, né, um bom entendimento físico do problema. Tranquilo até aqui, pessoal? Opa, tem algumas perguntas aí? Deixa eu ler aqui que o Ivanildo colocou.
Uhum. Uhum. Certo. Bom, quando nós vamos magnetizar um material, nós temos que impor um campo magnético nesse material. Em geral, isso não é feito por um outro ímã, certo? Em geral, isso. Se eu pegar um ímã no ferro ali e passar tal, é, ele vai se magnetizar. Mas é mais comum utilizar uma bobina, certo? Para magnetizar um ímã. E para o ímã, o que eu preciso? Uma bobina a gente também chama de eletroímã, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar uma corrente bem alta ou uma bobina com muitas voltas. Aí você vai conseguir colocar uma intensidade de campo bem alta. Mas o ferro se desmagnetiza fácil porque aquela área de esterese dele é muito estreita, certo? Por mais que eu aplique, ele satura num certo valor. Por mais que eu aplique uma intensidade de campo muito elevada, quando eu removo, a densidade remanescente dele também é baixa, certo? E o campo coercitivo também é pequeno. Então, eu sempre vou ter um ferro com um magnetismo pequeno, certo? E fácil de desmagnetizar. Isso é uma característica do ferro, certo? Não importa que eu coloque um campo muito elevado para magnetizá-lo, posso colocar um campo muito, muito elevado. Quando eu remover esse campo, essa densidade remanescente não é muito alta. É claro que quanto mais forte eu coloque, quanto mais forte seja essa intensidade que eu estou aplicando, maior vai ser esse campo remanescente. Mas isso tem um limite físico da saturação, certo? Tranquilo, Ivanildo? Então, essa é mais uma característica do material em si, do que o campo que eu coloquei nele. Se eu colocar um campo muito fraco, talvez eu nem magnetize o material, claro, né? Mas por mais que eu coloque uma intensidade muito forte, mesmo assim, sempre que eu tirar o campo, meu magnetismo residual do ferro não vai ser muito alto. Beleza, então. Nós vamos agora, então, começar aos poucos, aumentar a complexidade do nosso circuito magnético, certo? Vamos agora, então, estudar um circuito magnético com o que a gente chama de entreferro, certo? Transformador não tem entreferro, mas motor geralmente não. Motor sempre tem entreferro, certo? Porque nós vamos ver que motor tem partes móveis, né? Então, para essas partes móveis não se atritarem, nós sempre vamos ter entreferro. Então, para a gente entender o efeito de um entreferro em um circuito magnético, nós vamos pegar então um material que agora não é totalmente fechado, certo? Então, notem que esse material, esse núcleo magnético, ele tem um pequeno, que a gente chama aqui de gap, né? Uma pequena descontinuidade que em geral vai ser ar, certo? Eu poderia ter um outro material aqui diferente, mas geralmente vai ser ar. Então, se eu percorrer esse caminho fechado, o caminho médio agora, a maior parte do caminho médio, ela está dentro do material. Então, agora, o meu produto, a minha força magnetomotriz, o produto NI, eu tenho então campo H dentro do núcleo e tenho campo H no entreferro, certo? Então, o comprimento médio do núcleo é LC, o comprimento do entreferro está desenhado aqui, certo? Nós estamos chamando somente de G. Então, como agora eu tenho dois materiais diferentes, eu tenho aqui então duas intensidades de intensidades H. Bom, de novo, eu vou pegar o H e substituir por B dividido pela permeabilidade. Aqui nós temos uma diferença, certo? Porque a permeabilidade do ferro ela é diferente da permeabilidade do ar.
Então, quando eu substituí o H em cada uma das equações, eu cheguei aqui a uma forma que ficou um pouquinho diferente. Mas, como essas linhas de fluxo são todas fechadas, e não existe um aumento de linhas de fluxo, certo? Todas as linhas são fechadas, certo? Então, a quantidade de linhas de fluxo que eu tenho dentro do material e no entreferro é a mesma. Então, a minha densidade de fluxo dentro do material, dentro do ferro e no ar, não vai variar. Certo? Por quê? Basicamente porque as áreas são as mesmas. Então, aqui a área da seção transversal do núcleo e a área da seção transversal do ar é a mesma. Então, quando eu substituir essas duas densidades, eu vou chegar no mesmo fluxo. Então, meu próximo passo aqui foi pegar a densidade de fluxo dentro do material e substituir por essa razão, e a densidade de fluxo no entreferro e substituir também pelo fluxo dividido pela área. Na verdade, como as áreas são iguais, essas duas densidades também são iguais. Fazendo essa substituição, o meu produto NI é igual ao fluxo mais... notem que essa fórmula é a relutância magnética do núcleo, que nós já vimos no exemplo anterior. Certo? Então, isso aqui é a relutância do núcleo. Essa segunda fórmula é a relutância magnética do entreferro. Então, note que essas duas fórmulas são comprimento dividido pela área dividido pela permeabilidade do material. Então, aqui nós temos relutância do núcleo e relutância do entreferro, que é o ar. Como essas áreas, essas duas relutâncias, elas estão em série, de forma similar com circuitos elétricos, que quando eu tenho resistências em série eu somo, aqui essas relutâncias magnéticas também estão em série, então nós também somamos. Então, eu tenho que o meu fluxo magnético vezes a soma das duas relutâncias magnéticas, relutância do núcleo e relutância do entreferro, continua igual ao produto NI. Se eu quiser, então, isolar o fluxo magnético, eu vou chegar numa fórmula muito parecida à anterior. Só que agora eu tenho mais uma relutância magnética somando aqui com a relutância do núcleo. Bom, nós vamos ver mais para frente aí, certo? Que como a permeabilidade do ferro é muito maior que a permeabilidade do ar, então a relutância magnética do ar é muito maior que a relutância do ferro, certo? Porque essa permeabilidade está dividindo, certo? Então, como isso aqui é muito grande e está dividindo, a relutância do ferro, do núcleo, vai ser menor do que a relutância do ar, certo? Bom, se isso aqui, se essa relutância do entreferro é muito maior que a relutância do núcleo, muitas vezes, em circuitos magnéticos com entreferro, nós podemos, inclusive, desprezar essa relutância magnética do núcleo e só considerar a relutância magnética do entreferro. Fazer isso aqui vai depender do quanto maior a relutância magnética do ferro for, certo? Se essa diferença realmente for muito grande, eu vou poder fazer isso aqui com um pequeno erro, certo? Tranquilo, pessoal? Nós vamos, ainda antes de encerrar a aula, nós vamos fazer um exercício para tentar fixar um pouquinho melhor esses conceitos. Alguma pergunta por aqui? Podemos seguir para o exercício? Beleza.
Sem perguntas, então nós vamos seguir ali em frente. Bom, aqui nós temos um circuito magnético, certo? E tem as seguintes dimensões. Então, nós temos aqui as áreas da seção transversal do ferro e do entreferro, que são iguais, 9 centímetros quadrados. Nós temos aqui o comprimento do entreferro, 0,05 centímetros. O comprimento do núcleo magnético, comprimento médio, né, do núcleo magnético, 30 centímetros. Número de espiras da minha bobina, 500. Então, vamos supor aqui permeabilidade relativa 70.000 para o núcleo. E estou dizendo aqui que a densidade de fluxo é igual a 1 Tesla. Então, temos item A, B e C. Item A, calcular as relutâncias magnéticas, tanto do entreferro quanto do ferro. Tanto do entreferro quanto do ferro. O fluxo magnético, quando eu tiver essa densidade, e também a corrente I necessária para gerar essa densidade de fluxo. Bom, como eu não tenho um quadro, né, eu vou abrir aqui o Word e vamos tentar resolver isso aí. Esperando um pouquinho o Word abrir. Agora sim. Vamos lá, então. Item A. Temos que calcular, então, a relutância magnética. Então, a relutância magnética, nós vimos que ela... Vou aumentar um pouco a letra, né? Vou aumentar aqui. Então, relutância magnética, ela é igual ao comprimento dividido pela permeabilidade magnética do material, dividido pela área da seção transversal. Então, essa é uma fórmula geral para qualquer relutância magnética, certo? A relutância do ferro, ela vai ser igual, então, ao comprimento médio, que é 30 centímetros. Então, lembrar vocês que nós estamos trabalhando com um sistema internacional, certo? Então, nós sempre temos que trabalhar com metros. Não posso trabalhar com centímetros. Então, 0,3 metros, que é o comprimento, dividido pela permeabilidade do material. Então, cuidado para não aplicar a permeabilidade relativa somente. Eu tenho que pegar a permeabilidade relativa, que é 70.000, e multiplicar por 4 vezes... Deixa eu achar um pi aqui. Vezes 10 menos 7. Está demorando. Opa. Ok, agora sim. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos chegar então na permeabilidade relativa aí. Faltou a área, né?
9 centímetros quadrados, como é a área, é 0,0009. Tem que deslocar 4 casas, isso aí mesmo. Certo? Fazendo todo esse produto aí, vamos chegar aqui na relutância, que está no slide, né? Vou arredondar, tá? 3,8 K amperes piras por Weber. Tranquilo? Então, relutância é bem fácil, certo? Relutância do entreferro também é bem parecida. Vou usar o Copcole, né? Só que agora o comprimento médio é 0,005. Estou passando então de centímetros para metros, né? Tenho que deslocar 4 casas, 2 casas, quer dizer, né? Como é ar, eu não tenho mais a permeabilidade relativa. Então é somente a permeabilidade do ar. A área é a mesma. Então aqui diminuiu. Fazendo todo esse cálculo, nós vamos chegar em 4,42 vezes 10. Vamos dar um Copcole aqui para na menos 5. Não é na menos, é na 5. Então notem que a relutância, vamos colocar aqui G também, né? G. Que a relutância magnética do entreferro, nesse problema, é mais de 100 vezes maior do que a relutância do ferro. Certo? Já adianto para vocês que se nós desprezarmos a relutância magnética do ferro, o nosso erro deve ser menor que 1%. Mas vamos fazer ali o completo, certo? Então vamos continuar. Item B, o fluxo. Vamos calcular o fluxo, certo? Bom, como nós estamos definindo a densidade de fluxo, vocês lembrem que fluxo, vamos pegar mais uma letra ali, né? Cadê? Tampouco. Inserir fluxo. Fluxo é igual a densidade vezes a área. Então, o nosso fluxo, como a área é a mesma no ferro e no interferro, a densidade também tem que ser a mesma, certo? Então, o nosso fluxo tem que ser igual a B, que é 1 Tesla, vezes a área, que é 0,0009. Isso vai dar, então, um fluxo que é igual a 0,0009 Tesla. Tesla não, Web, né? Tesla é para densidade de fluxo. Tudo certo aqui, pessoal? Joia. Vamos continuando, vamos ali para o item C agora. Item C, a corrente. Certo? Eu vou pegar aqui, nós vimos então que o fluxo ele é igual ao produto NI dividido pela relutância magnética, certo? Aqui a nossa relutância magnética, ela vai ser a soma da relutância do ferro com o entreferro. Então vamos já colocar a forma completa aqui, certo?
do núcleo mais a relutância magnética do entreferro. Opa, não é P, é... Substituindo aí todas as variáveis, nós temos o valor das duas relutâncias, né? Nós temos o número de espiras. Então, o número de esfiras 500. Na verdade eu quero a corrente, né? Então, antes de fazer isso aqui, eu tenho que isolar a corrente. Então, eu vou pegar I é igual, vou passar a relutância multiplicando o fluxo, né? E vou passar o N dividindo. Certo? Nós estamos usando minúsculo para a corrente, né? Então, deixa eu minúsculo. Então, eu tenho o fluxo, que é 0,0009 vezes a relutância, 1 é 4,42, vou copiar mais fácil. A segunda, vou colocar K, que é mais fácil também, vezes 10 menos 3. Dividido por 500. Então, fazendo esse cálculo, vocês podem conferir aí depois, vocês vão chegar nesse fluxo, que é, na verdade, corrente, né? O fluxo que a gente já fez. Vamos chegar na corrente, que é igual a 0,8 amperes. Se desprezarem essa parcela aqui, né, que é a relutância magnética do ferro, não vai fazer praticamente nenhuma diferença no resultado. Certo? Aquele valor já está um pouco arredondado, né? Vocês vão chegar lá no 0,8 da mesma forma. Tudo certo, pessoal? Dúvida aí com o exercício? Então, vocês viram que nós temos poucas fórmulas aí para guardar, certo? Não tem muita fórmula para esquentar a cabeça. São poucas fórmulas que nós vamos utilizar aí ao longo da disciplina, aí, principalmente nessa primeira parte. Bom, eu acho que nós temos mais um exercício aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, aqui nós temos uma estrutura magnética que representa uma máquina síncrona, certo? Então, suponha que o ferro do rotor do estator tem uma permeabilidade infinita. Encontrem o fluxo do entreferro e a densidade de fluxo. Aqui nós temos os dados, corrente 10 amperes, 1000 espiras, entreferro de 1 centímetro, e a área da seção transversal do entreferro de 2000. Então, notem o seguinte, está dizendo que a permeabilidade do material, nós vamos considerar como sendo infinita a permeabilidade do ferro. Está passando aqui, então, a corrente que está passando nessa bobina. Então, a corrente passando por essa bobina gera um fluxo que passa aqui por dentro dessa barra de ferro, né? Percorre aqui esse círculo e vem para cá. Ou um caminho similar e idêntico, né? Percorre o outro lado. O entreferro é esse espaço entre o estator e o rotor. Isso aqui é 1 centímetro. Mas notem que a minha linha de fluxo, ela percorre 2 vezes esse espaço, certo? Então eu tenho 1 centímetro, é 1 centímetro mesmo, uma máquina bem grande. Então eu tenho 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui embaixo. Ou seja, o meu entreferro total vai ser 2 centímetros. Então, vamos continuar a tentar resolver esse problema. Esse aqui, então, foi o primeiro exercício 1. Vamos para o exercício 2.
Bom, primeira coisa que nós queríamos analisar com vocês, vou pegar aqui a fórmula da relutância magnética. Novamente, nós temos um circuito com ferro e entreferro, certo? Primeira pergunta para vocês. O que acontece com essa relutância magnética se a permeabilidade for infinita? Alguém arrisca uma resposta? Viu, Ivanildo? A aula está sendo gravada. Apesar de não estar aqui marcado sendo gravada, eu uso um outro software para gravar a aula, tá? Tende para zero. Perfeito, Vitor. Se a permeabilidade está dividindo, tender para infinito, a relutância vai tender para zero. Ou seja, nesse problema, a relutância magnética do ferro é nula. Ou seja, eu posso simplesmente. O que eu estou falando quando eu digo que a permeabilidade é infinita é para desprezar a relutância magnética do ferro. Nosso circuito magnético vai se reduzir somente ao entreferro, que é de 2 centímetros. Então, voltando aqui ao enunciado e voltando também a nossas linhas aqui. Então, a relutância do núcleo de ferro vai ser igual a zero. Qual que vai ser a relutância, então, do entreferro? Comprimento do entreferro, 0,02 centímetros, porque a linha de fluxo corta o entreferro 2 vezes, em cima e embaixo. 1 centímetro em cada um, o total dá 2 centímetros. Dividido pela permeabilidade, vou copiar aqui, do ar, 4π vezes 10 a menos 7. A área da seção transversal, 2.000 centímetros quadrados, significa que isso aqui é 0,2 metros. Então, lembrando sempre, precisamos passar para metros. Como eu não tenho aqui só isso aqui, vou pegar aqui a calculadora. Calculadora. Ponto 0,2 dividido por 4 dividido, cadê o π? Já está em científica. Perdi o valor. Então vamos lá de novo. Ponto 0,2 dividido, vou abrir parênteses, por 4 vezes, não é, na verdade, vezes, cadê o π? Vezes π. Eu vou deixar isso aqui por último, vezes ponto 2 igual. Bom, 10 a menos 7 dividindo é a mesma coisa que multiplicar por 10 na 7, né? Então, vezes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10. Então, relutância magnética do entreferro igual a 79.577,5. Já tá bom. Bom, o que nós estamos querendo mesmo? Nós queremos o fluxo e a densidade de fluxo. Vamos calcular o fluxo primeiro, porque nós temos uma fórmula direta para isso, né? Então, a fórmula do fluxo, eu vou copiar que ela está aqui em cima. Ok? Número de espiras, 1000. Corrente, 10 amperes. Relutância do ferro, 0, e a do entreferro nós temos ali, 79.578,5. Então, vamos pegar a calculadora de novo, vamos ver se nós chegamos ao mesmo fluxo. Então, é isso aqui
inverto vezes 10 vezes 1000. 12,5 tem um arredondamento bem grande aqui, né? Então, o valor correto, 0,12566. Certo? Aqui eu arredondei para 13, né? Um pouquinho grosseiro, mas... Bom, agora a densidade de fluxo, certo? Densidade de fluxo no entreferro, se o fluxo é igual à densidade vezes a área, a densidade é o fluxo dividido pela área, certo? Então eu tenho que pegar aqui o fluxo e dividir pela área. Então, BG vai ser igual ao fluxo que eu já tenho aqui, dividido pela área, que é 0,2. Então, vamos dividir aqui por 0,2. Então, a minha densidade de fluxo, 0,628. E eu arredondei aqui para 63, né? Tesla. E não esqueci aqui as unidades, né? E fluxo Veb. Então, pessoal, tranquilo? Vocês viram que as fórmulas são bem simples, né? É só uma questão de se acostumar aí com essa abordagem, né? E com esses problemas. Alguma questão, alguma curiosidade daqui, pessoal? Nenhuma? Bom, na sequência aqui, vocês vão encontrar mais dois exercícios. Esse primeiro aqui, exercício 3, na verdade, né? Ele é uma variação do exercício 1. Basicamente, variar o número de espiras e depois, num nós variamos o número de espiras, no outro nós variamos o entreferro, certo? Então, resolvendo o número 1, o número 3 agora é fácil, né? O número 4 também é uma variação aí, certo? Do exercício 1. Então, nós estamos passando a densidade de fluxo e estamos variando o número de espiras e queremos saber a corrente, certo? Então, também é uma variação aí do exercício 4 e uma variação do exercício 2, certo? Agora que o exercício 2 foi resolvido, também não vai ser um grande problema. A resposta está aí, certo? Dos dois exercícios. Vocês podem, então, eu vou deixar esses dois para vocês fazerem. Vocês podem, então, depois conferir o resultado que está aí está dado aí nos slides, certo? Tranquilo, pessoal? Nenhuma curiosidade, nenhuma dúvida? Só relembrando, então, né, eu comentei no início da aula, vou frisar novamente. Compartilhamento continua correto, pessoal? Então, eu vou voltar aqui para o Moodle. Então, lembrando, a aba de eletromagnetismo. Aqui tem uma previsão de como vai ser nossas próximas 4 aulas. Os slides para essas aulas, certo? No formato PDF, no formato PowerPoint. Eu sempre coloco os dois, porque, como eu comentei para vocês, algumas animações às vezes não ficam boas no PDF, então eu deixo também o PowerPoint para vocês. Tem um vídeo
que já foi gravado aí posteriormente, certo? Que o mesmo conteúdo dessa aula. Se quiserem conferir, podem conferir. O vídeo da aula de hoje vai ser anexado mais embaixo aqui, certo? Então, material complementar, aula síncrona 2021, semestre 2, eu vou colocar aqui esse vídeo, certo? Da aula de hoje. Vocês podem, então, também conferir mais para frente. Ou vocês podem olhar esse vídeo aqui, que também é o mesmo conteúdo. Não esquecer que vocês têm até amanhã, certo? À meia-noite para fazer a atividade 1. Não deixem para a última hora, certo? Essa atividade conta como nota e também conta como presença, certo? Eu não estou controlando aqui quem está assistindo os vídeos, até porque vocês podem ver os vídeos mais tarde. Então, não estou forçando ninguém a ficar aqui na aula online, aqui, não presencial, né? Na aula online. Porque vocês podem ver o vídeo a posteriori. Eu vou estar sempre gravando as aulas vão estar sempre em vídeo. Então, eu não estou controlando a presença por estar logado aqui na aula síncrona, certo? A presença vai ser controlada por resolver o exercício, certo? Não importa a nota, tentou resolver o exercício, vai ter presença. Tudo bem, Ivanildo, sem problemas. Vocês aí já estão encerrando mesmo, não tem mais nenhum conteúdo. Tá só reforçando aí a dinâmica aí, né, e o material da disciplina. Certo, pessoal? Um último recado, eu também sou professor de laboratório de conversão de energia, certo? Ainda hoje eu vou estar mandando para vocês uma mensagem pelo Swap, muito parecida com a que eu mandei para vocês para conversão. Só queria salientar que, apesar de ter duas turmas, uma turma nas primeiras 3 aulas e uma outra turma nas 3 últimas, eu e a professora de instalações elétricas, nós combinamos que eu vou juntar as 2 turmas nas primeiras aulas, certo? E a professora de laboratório de instalações elétricas vai juntar as 2 turmas nas últimas 3 aulas, certo? Então, amanhã, as 2 turmas de laboratório de conversão elétrica vão ter aula comigo juntos. Eu não vou começar às 7 horas, tá? Nós vamos começar nossa aula às 8, ok? Então, a divisão de turma ela é feita para aula presencial, certo? Porque o nosso laboratório tem limitação de alunos dentro do laboratório. Nós não temos tantos equipamentos, então, para o laboratório, nós dividimos as turmas. Aqui, para a aula remota, não faz sentido, certo? Então, de novo, eu vou mandar uma mensagem pelo Swap, mas já fica avisado, né, que as 2 turmas de conversão de energia, as 2 turmas de laboratório, começam às 8 horas da manhã. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha aí para a aula de hoje, certo? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade, nenhum comentário, última chance. Então, nós estamos encerrando essa aula, certo? Para quem faz laboratório, nós nos vemos amanhã às 8. Quem não faz, a gente se vê semana que vem. Último recado, né? Conversão de energia, semana que vem é uma aula assíncrona, certo? Então tem o vídeo e atividade para vocês fazerem. Eu vou estar online aqui das 10 às 11. Achei um comentário do Felipe. Ok. A laboratório de conversão conversa amanhã com vocês, certo? Então, obrigado pela presença, pessoal. Até amanhã ou semana que vem. Abraço.